Livro de Enoque, capítulo 19. Então Uriel disse: Eis que os anjos que coabitaram com mulheres, e sendo numerosos em aparência, profanaram os homens e fizeram com que errassem. Assim eles sacrificaram aos demônios como aos deuses. Pois no grande dia haverá um julgamento no qual eles serão julgados, até que sejam consumidos, e suas esposas também serão julgadas, as quais levaram desencaminhadamente os anjos do céu para que as saudassem. E eu, Enoque, só vi a aparência do fim de todas as coisas, não tendo visto nenhum homem, enquanto via todas essas coisas. Tá, então, aqui o arcanjo Uriel, ele está mostrando essas visões futuras e o céu para Enoque. E é interessante falar desses julgamentos, né? E veja bem que houve uma sedução dos anjos por parte das mulheres, né? Isso é ressaltado diversas vezes aqui. Não foi um ato deliberado, tipo, porque o Gênesis, como resumido, ele fala e viram, né? Mas houve, pelo que vai indicar em Enoque, sempre quando ele vai tocar e voltar nesse assunto, é que houve uma sedução e eles estão aguardando esse julgamento. Também as mulheres deles estão aguardando esse julgamento. E lembrando que quem fará tal julgamento, como Enoque está fazendo esse papel aqui de escriba, tá? E avaliando a causa deles, somos nós, os santos, né? Caso fizermos parte da primeira ressurreição, né? E torçam para que sim, quer dizer, trabalhe para isso. Né? Vamos lá. Capítulo 20. Estes são os nomes dos anjos sentinelas. Uriel, um dos santos anjos, o qual preside sobre o clamor e o terror. Rafael, um dos santos anjos, o qual preside sobre os espíritos dos anjos. Raguel, um dos santos anjos, ao qual inflige punição ao mundo e às luminárias. Miguel, um dos santos anjos, o qual preside sobre a virtude humana, comanda as nações. Suriel, um dos santos anjos, o qual preside sobre os espíritos dos filhos dos que transgridem. Gabriel, um dos santos anjos, ao qual preside sobre o paraíso, sobre os serafins e sobre os querubins. Remiel, um dos santos anjos, foi por Deus incumbido de presidir aos ressuscitados. Capítulo 21. Então fui levado para um lugar no qual nada estava completo. Lá eu vi algo de espantoso. Não se via nem no céu exaltado, nem de uma terra estabelecida, mas um lugar desolado e horrível. Lá também vi 7 estrelas do céu amarradas, juntas, semelhantes a grandes montanhas e semelhantes a fogo fervente. Os planetas. E a aparência de montanha, né, que ele cita aqui, não dá para dizer se deve ter visto de muito próximo, né? Mas a fogo fervente lembra muito um ferro dentro de uma caldeira. Pelo menos Vênus, para mim, lembra muito isso, tá? Eu tenho fotos de Vênus, né? Tipo, cara, a foto não é a mesma coisa de você ver no telescópio. É um negócio opaco, meio acinzentado. Mas vendo pessoalmente é como se fosse um ferro incandescente, sabe? É muito interessante. Eu exclamei, por que espécie de crime eles foram amarrados e por que foram removidos de seu lugar? Então é uma coisa que eu acredito, que as estrelas elas são anjos aprisionados, porque fica muito claro isso na Bíblia, mas no livro de Enoque isso fica muito mais claro ainda, e tem um porquê, e tem a história, e os planetas igualmente, tá? Então Uriel, um dos santos anjos que estavam comigo, e o qual conduzia-me, respondeu: Enoque, por que perguntas? Por que as arrazoas consigo mesmo e ansiosamente indagas? Essas são aquelas estrelas que transgrediram o mandamento do Altíssimo Deus e estão aqui amarradas até que o número infinito dos dias de seus crimes estejam completos. Dali eu passei depois para um outro lugar terrível, onde eu vi a operação de um grande fogo flamejante e resplandecente, no meio do qual havia uma divisão, colunas de fogo lutando juntas para o fim do abismo, e profunda era a sua descida. Mas a sua medida e a sua magnitude eu não fui capaz de descobrir, nem pude perceber sua origem. Então exclamei: quão terrível é este lugar e quão difícil explorá-lo.
Uriel, um dos santos anjos que estava comigo, respondeu e disse: Enoque, por que estás alarmado e maravilhado com este terrível lugar, à vista desse lugar de sofrimento? Isso disse ele: é a prisão dos anjos, e aqui eles serão mantidos para sempre. Capítulo 22. Dali eu me dirigia para outro lugar, onde vi o oeste, uma grande e elevada montanha, uma forte rocha e 4 cavernas deleitosas. Internamente elas eram profundas, amplas e muito polidas. 3 delas eram estruturas e uma clara, tendo no centro dela uma fonte de água. Então eu disse: como são lisas essas cavernas, como são profundas e escuras. Então Rafael, um dos santos anjos que estava comigo, respondeu e disse: estes são os lugares deleitosos onde os espíritos, as almas dos mortos serão reunidos para eles. Ele foi formado, e aqui serão reunidas todas as almas dos filhos dos homens. Estes lugares nas quais habitam, eles ocuparão até o dia do julgamento e até o seu período escolhido. Seu período escolhido será longo, mesmo até o grande julgamento. E viu os espíritos dos filhos dos homens que estão mortos, e suas vozes rompem o céu enquanto eles são acusados. Então inquiri de Rafael, o anjo que estava comigo, e disse: que espírito é aquele, a voz do qual alcança o céu e acusa? Ele respondeu, dizendo: este é o espírito de Abel, o qual foi morto por Caim, seu irmão, o qual acusará aquele irmão até que sua semente seja destruída da face da terra, até que sua semente desapareça da semente da raça humana. Bom, aqui tem diversos pontos aqui. A gente sabe que lá no Apocalipse vai ser dito que as almas dos santos clamavam debaixo do altar, tá? Mas isso é uma expressão por quê? Como você pode ver aqui, que é a alma de Abel em específico que clama. E quando Jesus, eu li bastante isso aqui em Mateus capítulo 23, ele vai falar sobre o pecado do povo e sobre as mortes que eles causavam dos profetas. E aí vai dizer o quê? Que o sangue do justo Abel clama até hoje. Também em Hebreus vai falar a mesma coisa. O próprio Jesus fala que o sangue de Abel clama por justiça. E aí, vale ressaltar aqui que aí agora vai falar de semente. A semente dos ímpios, tá? Nada tem a ver com correlação com semente da serpente. Aí o que que acontece? Ah, Gidão, mas não é um indicativo? Beleza, volta para Mateus capítulo 23. A que povo Jesus põe a responsabilidade de todas as mortes do mundo? Desde o justo Abel, desde Baraquias, que foi morto entre altar e um templo, até a alma dos justos que viria, dos homens que morreriam. Se você for pegar Abacuque 12, pegar algumas passagens no Antigo Testamento, que povo Jesus acaba responsabilizando por todas essas mortes, pelas manipulações do mundo? Sim, a nação de Israel, a nação terrena de Israel, que hoje é representada pelos judeus. Não dá margem para coisas mais sobrenaturais do que isso, né? Semente da serpente, um sangue amaldiçoado, não dá margem. É óbvio que Israel ela representa toda a injustiça mundana, mas eles não são os únicos injustos. Correto? Eles não são os únicos ímpios que derramam sangue de inocente. Um assassino, um pedófilo, o aborto, essas coisas todas são derramamento. Mas como eles que, vamos dizer, entre aspas, controlam esse mundo, eles serão mais responsabilizados. Estarão na ponta da responsabilidade por tudo isso. Então é muito interessante você notar que Enoque ele foi achado, escrito 400 anos antes do próprio Cristo, antes dos apóstolos, antes de até alguns livros do Antigo Testamento. Então não tinha como forjar tal informação, a não ser que essa informação fosse de fato revelada. E Jesus repetia algumas dessas coisas, porque isso é uma citação clara de Enoque. Quando Jesus fala de Caim ou de Abel e você vem aqui e lê a mesma coisa, é uma clara citação. Correto? Agora vamos lá continuar lendo. Versículo 11. Até que suas sementes desapareçam da terra. Naquele tempo, portanto, eu inquiri a respeito dele e a respeito do julgamento geral, dizendo: por que um está separado do outro? Ele respondeu: 3 separações foram feitas entre os espíritos dos mortos, e assim os espíritos justos foram separados.
E, especialmente, uma separação foi reservada para os espíritos justos, onde jorra uma fonte de água límpidas, onde há luz acima dela. E da mesma maneira os pecadores são separados quando morrem e são sepultados na terra. Julgamento não os surpreenderá em seu tempo de vida. Responde outra pergunta, um rapaz estava aqui que participa do canal, ele veio me perguntar no PV sobre essas questões, né? Porque as pessoas hoje estão assim, tipo, estão nem aí, cara. O justo prospera, né? As pessoas que fazem mal, tem pessoas aí que vivem uma vida sexual e parece se viver no prazer, né? A vida deles não é ruim, mas é exatamente isso. O ímpio, ele já tem, ele não será julgado enquanto em vida. Porque a Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo. Todos esses ímpios serão julgados pelo próprio Deus no julgamento do grande trono branco. Mas em vida eles não terão julgamento. Nós vivemos, que buscamos retidão, vivemos em julgamento. E é por isso que se a gente morrermos como santos, não, a gente não estará no esquecimento e não viveremos em trevas, certo? Mas esses aqui, eles serão julgados no pós-vida. Então eles ficam em um estágio, é o que dá entendendo, um estágio de morte, de inconsciência. Assim suas almas estão separadas. Além disso, absoluta, abundante é o seu sofrimento até o tempo do grande julgamento, o castigo e o tormento daqueles que eternamente abominaram a justiça, cujas almas são imundas e amarradas lá para sempre, tá? Aqui está falando novamente dos anjos. Eu não acredito em que alma mortal e nunca vai ficar claro isso que vai sofrer eternamente. Agora, cadê? Ah, tá. Tem que subir aqui. E assim tem sido desde o princípio do mundo. Assim existe uma separação entre as almas daqueles que proferem reclamações e daqueles que vigiam pela sua destruição, para a sua matança no dia dos pecadores. Uma separação deste tipo foi formada para as almas dos injustos e dos pecadores, daqueles que cometem crime e se associar aos ímpios, com os quais eles se assemelham. Suas almas não serão aniquiladas naquele dia de julgamento, nem se levantarão deste lugar. Então eu bendisse a Deus e falei: abençoado seja o meu Senhor, o Senhor da glória e da retidão, cujo reino será para todo sempre. Ou seja, que está falando claramente de um lugar de esquecimento, tá? Mas haverá almas que serão aniquiladas. São coisas que infelizmente não tem como a gente bater o martelo e saber com exatidão, tá? Eu só digo e aconselho: viva uma vida reta, justa perante Cristo, louvando e agradecendo seu santo nome, para que você esteja entre os santos, tá bom? Siga pelo menos o conselho de Atos capítulo 15. Se abstenha da fornicação, do adultério, da carne sufocada e dos ídolos. Tá? E reconheça Jesus como Salvador em primeiro lugar. Capítulo 23. Dali eu fui para outro lugar, em direção ao ocidente, até as extremidades da terra, onde vi um fogo resplandecente, correndo ao longo sem cessar, com um curso não intermitente, nem de dia nem de noite, mas sempre o mesmo continuadamente. Eu indaguei, dizendo: o que é isto? Nunca cessa. Então Raguel, um dos santos anjos que estava comigo, respondeu e disse: este fogo flamejante que tu vês correndo em direção ao oeste é aquele que todas as é aquele de todas as luminárias do céu. Capítulo 24. Eu fui dali para outro lugar e vi uma montanha de fogo que resplandece tanto de dia quanto de noite. Fui em direção a ela e percebi 7 esplêndidas montanhas, as quais eram diferentes uma das outras. Suas pedras eram brilhantes e belas. Todas eram brilhantes e esplêndidas à vista, e formosa era sua superfície. 3 montanhas estavam em direção ao leste, consolidadas e fortalecidas por estarem colocadas uma sobre a outra. 3 estavam em direção ao sul, consolidadas de maneira similar. 3 eram igualmente vales profundos, os quais não se acercavam uma da outra. A 7ª montanha era no meio delas. Em comprimento, elas todas se assemelhavam ao assento de um trono, e as árvores profundas rodeavam-nas. Entre elas havia uma árvore de um perfume incessante. Nem aquelas que estavam no Éden havia lá alguma de todas as árvores de fragrância que cheirava como esta. Suas folhas
suas flores nunca foram murchas, ficam murchas, e o seu fruto era belo. Seu fruto assemelhava-se ao cacho da palmeira. Eu exclamei: vê, esta árvore é vistosa, de aspecto agradável em suas folhas, e o aspecto de seus frutos é delicioso à vista. Então Miguel, um dos santos anjos que estava comigo e um dos que presidem sobre elas, respondeu, capítulo 25, e disse: Enoque, por que inquires a respeito do perfume desta árvore? Por que estais inquisitivo para sabê-lo? Então eu, Enoque, respondi e disse-lhe: concernente a tudo, eu estou desejoso de saber, mais particularmente com respeito a esta árvore. E ele respondeu dizendo: a montanha que tu vês, o prolongamento da qual assemelha-se ao assento do Senhor, será o assento do qual se assentará o Santo, o grande Senhor da glória, o Rei, o eterno Rei, quando ele virá e descerá para visitar a terra com bondade. Ou seja, que já entra no milênio. E essa árvore que Enoque vê pode ser a árvore de Apocalipse capítulo 20 ou 21, se eu não me engano, a árvore que fica no centro da cidade santa, que serve de alimento para todos os povos da terra. Então, assim, cara, é de uma riqueza muito grande ler o livro de Enoque acerca dessas coisas, porque é o que vai ficar claro aqui. Ele, em momento nenhum, vai destoar do que já está na Bíblia, ele não vai confrontar, ele não vai dar uma nova visão, ele não vai, tipo, ter pontos de discordância, mas ao mesmo tempo ele vai concordar com tudo. E nenhuma linguagem que isso você só vê em Apocalipse, só que veja bem, isso foi escrito muito antes, tá? Então você vê que essa árvore aqui, que Enoque já está vendo, é a árvore que provavelmente vai descer com a cidade santa, tá? E servirá de alimento para as nações. Bom, e aquela árvore de agradável aroma, de um perfume carnal, lá ninguém terá poder para tocá-la até o tempo do grande julgamento, quando todos serão punidos e consumidos para sempre. Isso será conferido sobre os justos e humildes. O fruto da árvore será dado aos eleitos, pois em direção ao norte, vida será plantada no santo lugar, em direção à habitação do eterno rei. Certo? Os eleitos aqui são santos, que reinarão com Cristo. Vamos lá. Então eles se regozijaram grandemente e exultaram no santo. O doce perfume entrará em seus ossos, e eles viverão uma longa vida na terra, como seus antepassados. Em seus dias não haverá tristeza, angústia, aborrecimento, e nem punição os afligirá, né? Jesus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. E eu abençoei o Senhor da glória, o eterno rei, porque ele preparou esta árvore para os santos, formou-a e declarou que ele a daria para eles, tá? Versículo 26. Já já a gente termina. Dali eu parti para o meio da terra e contemplei um lugar abençoado e frutífero, onde havia árvores com galhos que brotavam e floriam dos ramos podados. Ali eu vi uma santa montanha e debaixo dela a água do lado de trás fluía em direção ao sul. Lá igualmente eu vi uma montanha santa e ao sopé da mesma do lado leste um rio que corria em direção sul. Do lado do oriente vi uma outra montanha mais alta do que aquela, e dividindo as duas, uma garganta estreita e profunda. Ela era o leito do rio que nascia ao pé da montanha. Do lado ocidental havia uma montanha mais baixa do que a anterior, de porte menor. Entre essas e as anteriores havia um vale profundo. Outro vale também profundo e seco abria-se no extremo da montanha. Esses profundos vales eram estreitos de rocha dura. Nenhuma árvore crescia ali. Admirei-me com as rochas, espantei-me com os vales, e tudo aquilo maravilhou-me sobremaneira. Aqui na epígrafe do texto, que é aquele título que eles dão antes, você nunca deve muito se basear por isso, mas é falado aqui que, do capítulo 26, é Jerusalém e as montanhas desfiladeiros e córregos, tá? Se ele teve essa visão no futuro, é a Jerusalém celeste, tá? Que vai condizir com o texto aqui da Árvore da Vida, que é o capítulo 25. Bom, vamos finalizar por aqui. E lembrando, a gente vai continuar de Enoque, capítulo 27, tá certo? Próxima vez que eu for ler, a gente vai pegar do capítulo 27 e vai continuar a leitura.